Capítulo 14, versículo 16. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim a palavra: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, mas vós conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Olha para mim, por gentileza, para você tentar entender o que eu quero te passar. O que eu vou tentar te passar são coisas que a gente aprende de Deus no correr da caminhada. Como nesta manhã a gente vai falar um pouco sobre liderança. Como somos evangélicos, não existe no meu evangelho, para ser mais sincero, nem no meio secular, uma pessoa exemplar como este aqui, chamado Jesus, que deixou estas palavras para nós. Eu tenho andado em lugares que tenho tido muitas palestras, pessoas que não têm contato com Deus, digamos assim, mas conhecem Ele, já ouviram falar dele, citam o nome dele em suas palestras. E nessa manhã aqui, eu não posso deixar de falar de outro personagem, a não ser de Jesus. Amém? Amém. Esses versículos que nós vimos aqui é um versículo muito sensacional. Por quê, pastor? Porque expressa uma liderança. Já que estamos falando de liderança, você pode ter ouvir um pouquinho sobre isso. Quem quer ser um líder, diga amém. Amém. Quem quer ser um líder, diga amém. Eu estou percebendo que muitas pessoas querem ser líder, né? Não entendo por quê. Você quer ser um líder, você precisa saber algumas coisas, não é verdade? Se eu quero ser um professor teológico, você precisa saber de quê?
de teclado, eu preciso ser tecladista, eu preciso ser bom naquilo que eu faço. Se os irmãos que estão aqui têm esse desejo ardente de ser líder, me sigam uma qualidade, uma Cíntia, de um líder. Ajude ela, irmã Sandra. O líder tem que ensinar. Acho que você já poderia começar a falar isso. Isso dá no topo para falar. O líder tem que ensinar. O líder tem que mesmo que existem pessoas que não têm o que precisa ensinar. Sabia disso? Sabia disso, irmão? Muitas as pessoas não quiserem ouvir. Se você é um líder, você vai ter que ensinar. Existe algum líder que só ensina se a pessoa quiser aprender, né? Mas no meio evangélico, mesmo se as pessoas não quiserem aprender, você é obrigado a ensinar. Porque você foi chamado para liderar. Também. Aprenda uma coisa, um líder é sempre ordenado por alguém. Sempre terá alguém acima dele. Sempre terá. Não existe ninguém que é superior. O camarada dono da igreja, negativo, tem alguém superior a ele. O camarada dono da empresa X, negativo, não existe mais dono de empresa X. Ninguém faz nada sozinho, existe uma reunião chamada conselho. Ou seja, cada um está junto fazendo alguma coisa para ficar acordado. Ou seja, o líder tem que ensinar. Na questão de obediência, é claro, tem algo que já foi faltado para ele fazer. Mas voltando para esse assunto que a Alessandra disse, o líder tem que ensinar. Por que o líder tem que ensinar? Você na vida pode ensinar sobre várias coisas, mas tudo vai depender de duas coisas. O que, pastor? Vai depender de dois caminhos, de duas portas, ou seja, de uma decisão. São duas escolhas para você fazer, ou melhor, uma escolha para você fazer. O líder tem que saber, irmãos, escolher. O líder tem que ensinar por quê? Nem tudo aquilo que você ensina as pessoas vão executar. Mas quando você ensina, você tira uma responsabilidade do teu ombro. Você realizou, você ensinou. Quando Deus levantou o profeta, por nós aí, o Ezequiel, Deus disse: Ezequiel, você vai ter que mostrar o meu povo quando estiver errando. Se o justo estiver caminhando e ele pegar, e no caminho dele tiver um tropeço, e se você ver o tropeço, eu te informar acerca do tropeço que você não avisar, se ele cair, se ele morrer, eu vou cobrar de você. Ou seja, o líder tem que falar, independente se as pessoas quiserem ouvir ou não. Ele só tem que passar a informação que ele tem. Se ele sabe que a pessoa está trilhando o caminho que não está certo, se ele se omitir, ele não é feliz. Mas tem pessoas que eu não falo com fulano, porque eu já sei como ele é. Se você quer ser um líder, você tem que falar com fulano, sim. Você tem que falar, independente de como ele seja, de como ele é, de como ele pensa. Você tem que falar, o teu pensamento é importante. Mas pastor, não está me dando atenção, não importa. Se você é um líder, você tem que falar. Você tem que informar. Você tem que mostrar. Sabia disso? Pastor, o que um líder tem que fazer? Vou falar de algumas características. O líder, ele tem que estar disposto a fazer o
fazer o que é preciso. Colocando o exemplo de Jesus, em sua liderança, Jesus teve que fazer algo que ele não queria. O que, pastor? Por exemplo, ele não queria ir para a cruz. A Bíblia diz que ele estava no jardim de Getsêmani, angustiado, porque sabia que estava chegando a hora da sua dor. Ele começa a sangrar, os seus poros se dilatam, e os seus poros começam a sair sangue. Ele pega e diz: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua. Ou seja, ele não queria ir para a cruz, mas ele precisava ir. Um líder tem que entender que nem sempre tu fará aquilo que você quer. Você vai precisar fazer aquilo que tem que ser feito. O apóstolo Paulo usa muito a figura de um militar para falar acerca do reino de Deus, um militar. Porque o militar não tem escolha. O militar ele faz aquilo que o comandante ordena, o comandante manda. O militar ele não tem uma missão como fracassada. Ele vai até o final. Ele não fracassa. Um líder tem que ter essa mente. Ele tem que ser uma pessoa para ir até o final. Um líder, ele precisa estar disposto. Ele precisa estar disposto a ser discordado. Porque um líder, ele precisa estar disposto, ou pronto, melhor dizendo, para ser discordado. Por quê? Porque aquilo que o líder fala, nem sempre as pessoas entendem, nem sempre as pessoas compreendem. Então o líder tem que estar disposto a abraçar todo mundo e entender que aquilo que ele faz as pessoas não compreendem ainda. As pessoas não entendem ainda. Mas não se preocupe, foi assim com Jesus. Quando Jesus disse: Pedro, discípulos, eu vou ser crucificado. A Bíblia diz que Pedro disse: Você está doido, Jesus? Isso nunca vai acontecer. Eu não vou deixar. Eu não vou deixar isso acontecer. Diversas vezes eu vou discordar. Sendo que esse pensamento diferente acerca do ministério dele não veio apenas lá de fora, veio do meio dos seus liderados, daqueles que estavam junto com eles. O líder tem que estar disposto a trazer, a acolher, a andar junto. Agora está pesado. Quem assistiu o novo filme do cinema, o filme de Deus, eu tive o privilégio de assistir esses dias. É um filme sensacional, muito bom. Sentava. Vai deixar aí gravando? Vai deixar aí gravando? Vou sentar. Muito bom. E naquele filme Deus falou muito comigo. Um líder precisa estar disposto, estar preparado para aquilo. Só assim ele será aprovado. Então está preparado para ser traído. Pastor, se você quer ser um líder, você precisa se preparar, porque você será traído por alguém. E na grande maioria das vezes, as pessoas que você que te traem
são aquelas que você mais lutou por elas, são aquelas que você mais se prendeu a elas. A Bíblia diz que ele foi até Judas, ele trouxe Judas para pertinho dele. Ele disse: Judas, você carregará a bolsa. Então, ou seja, ele era uma pessoa de confio. Não tem como você estar em um lugar e você dominar finanças se a pessoa não confia em você. Então, Jesus foi traído por Judas, ele tanto amava. Se você observar, quando Judas está vindo entregar Jesus, Judas faz uma coisa interessante. Ele chega até Jesus e dá um beijo nele. A Jesus pega e diz: dou um beijo que traíste. Ou seja, ele tem que estar preparado para aquelas pessoas que te beijam, te traíram. Um líder tem que estar preparado para as pessoas que você come na sua mesa, sabendo junto contigo, come junto contigo. O dia que Jesus estava sentado, ele já sabia que aquilo ia acontecer. Então ele disse: um de vocês vai me trair. Quem é, Senhor? Pedro disse: sou eu. Não. É aquele que está comendo junto comigo, aquele que colocar a mão aqui na panela ou na fita e pegar a mão junto comigo aqui, partiu o pão junto comigo. Se você pensa em liderar, você precisa entender o seu chamado e não pode parar. Independente se as pessoas que você ama, se as pessoas que comem junto com você irão te entregar. E a Bíblia diz uma coisa muito interessante: que quando Judas vai, Jesus fica só preparado. Depois que Jesus dá o beijo, que Judas dá o beijo de Jesus, Jesus chama Judas de algo que me chamou a atenção. A gente está acostumado a falar que na vida não conhece muitos amigos. Na vida não temos muitos amigos. E o pouco amigo que nós temos, às vezes nos trai. Jesus diz assim: amigo. Quem já deu isso? Jesus chama Judas de amigo. Jesus era amigo. Jesus entendia que Judas era amigo dele. Sabia disso? Se você quer ser um líder aprovado, você precisa colocar agora na sua agenda essas informações. Por quê, pastor? Porque a gente tem uma visão de liderança muito pequena. A gente pensa que essa liderança é só pegar o microfone, ligar o corpo, pegar uma palavra, ou estar em evidência, ou estar lá no topo da pirâmide, ou ser uma pessoa requisitada, ou ser uma pessoa importante. Aquilo ali é um líder, ou é líder de igreja, é líder de empresa. A gente pensa que é só isso, mas não é. Se você tiver só a visão dos benefícios de um líder, você nunca será um, porque você vai pagar muito rápido. Como o pastor Adriano pegou ontem, tu será um culpado, eu serei um culpado. Eu vou ser levantado muito rápido, mas daqui a pouco, sabe o que vai acontecer? Você vai cair, como muitos líderes caem. Por isso que quando eu vejo um pastor antigo, ou quando eu vejo um camarada que é gerente de uma empresa antiga, ou um camarada que é alguém que está em uma posição de destaque, digamos assim, antigo, eu tiro o chapéu, não ficar para audiência essa pessoa, porque eu tenho uma certeza que para ele chegar até ali, ele teve que ser muito forte, ele teve que se superar. Um líder
um líder aprovado, ele precisa estar disposto a ser abandonado. Ele precisa estar disposto a ser abandonado. A Bíblia diz que ele olha para Pedro e diz: Ô Pedro, todos vocês que estão aí vão me abandonar. Todos, sem exceção de nenhum, todos vocês vão me abandonar. Eu sei que isso doía no coração dele. Todos vocês vão me abandonar. Aí a Bíblia diz que Pedro pega e diz: eu não vou te abandonar. Pedro pega a espada e puxa. Se for necessário, eu vou lutar até com a espada, mas te abandonar não te abandonarei. Eu não te abandonarei. Mas Jesus pega e diz: você não só vai me abandonar, como vai me negar também. Como vai me negar? Antes 3 vezes tu me negarás. Aí você sabe que quando ele é pego, ele é levado, Deus tenta acompanhar e fica acompanhando de longe. E é também um ponto de liderança aqui, acompanhar de longe. As pessoas pegam ele e dizem: você andava junto com ele, não é? Aí Pedro diz: eu não. Você era discípulo dele? Eu não. Depois de negar 3 vezes, sabe o que acontece? Lá no canto, ele pega a hora assim mesmo. Você vai ser um líder. Você precisa estar preparado para sofrer abandono. Essa parte da liderança a gente não aprende. As pessoas não ensinam. As pessoas preferem ensinar a parte evidente. A pessoa prefere mostrar só o olho lindo, mas até isso aqui virar um jogo, tem que apanhar um pouco. As pessoas não conseguem enxergar que outra coisa comigo. Eu conheço esse povo aqui, ó. O líder tem que estar disposto a ser seguido bem de longe. Às vezes as pessoas vão para contigo, se você chegar ao pé, você tem que colocar. Às vezes quando você precisa só olhar para a pessoa, só olhar assim, ó, fica só de lado, você fica de lado. As pessoas fazem assim. Ficam te observando de longe. Ficam como novos chorando. Não estão lá, mas choram quando você passa. Não estão junto com você, mas estão só te olhando. Um líder tem que estar disposto a sofrer tudo isso mais um pouco e ainda permanecer na sua chamada. Pastor, o líder não pode ser muito humano, não. Tem hora que você tem que sofrer e estar preparado para continuar. Um líder tem que estar disposto a ver alguém sorrir para ele, concordar com tudo que ele diz, e depois sentar num lugar e discordar de tudo aquilo que ele diz. Um líder tem que estar disposto a ser aplaudido e a ser apedrejado pelas costas. Meu Deus. O que dói
pessoa descobre, e a pessoa tem tanto ano, não tem viu se transformar, para ser mudado, não consegue sentar com ele e falar o que pensa. Elas falam pelas costas dele. Isso é tirar a pedra das costas. O líder precisa estar preparado a passar por isso e muito mais, porque Jesus passou. Eu vou fechar aqui um pouquinho com aquilo que nós lemos. Que está em João, vocês vão lembrar de mim. João capítulo 14, verso 16. Eu darei o Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê e nem conhece, mas vós conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Deixa eu parar aqui para te informar uma coisa interessante. Se você quiser ser bem sucedido, em qualquer lugar que você estiver exercendo uma posição de liderança, se você quiser ser bem sucedido, em qualquer área, em qualquer lugar, em uma posição de liderança, você precisa estar enquadrado neste versículo que nós lemos. Pastor, explica direito. Um líder nunca tem que se preparar para ficar em um lugar. Nunca tem que se preparar. Muito pelo contrário, ele tem que estar sempre pronto para sair daquele lugar para outro, para sair daquela posição para outra. Por quê, pastor? Porque quando ele tem esse preparamento interno, quando ele tem esse preparamento interno, ele não fica uma pessoa, digamos assim, que guarda tudo que ele sabe, ou um pouquinho que ele sabe só para ele. A pior coisa de um líder, como um dos pecados maiores, é quando ele não passa as informações que ele aprendeu, porque ele tem medo de perder a sua posição. Tem pessoas na igreja, tem pessoas na empresa que não conseguem preparar o outro. Por quê? Porque tem medo de perder a posição. Tem medo de perder a posição. O que o líder não ensina? O que o líder não ensina? Como tem que ser ensinado? Não mostra, não explica. A grande maioria, eles não fazem isso porque tem medo de perder a posição. O líder tem que estar desprendido daquela posição. O gerente, ele tem a sua responsabilidade, tem, mas se ele pode preparar toda a sua equipe para ser um gerente como ele, que precisa fazer isso. Eu sempre tentei na igreja levantar líderes. Sempre tentei, isso é meu pensamento. Porque Deus disse isso para mim de eu guardei. Deus disse, não me chamou para levantar pessoas comuns. Deus me disse que me informou para levantar líderes, pessoas para liderar. Isso está no meu DNA, isso está na minha essência. Agora eu vou falar uma coisa muito chata. Como posso preparar você como líder? Como posso te preparar como líder? Se você ainda é negado a essa posição que você tem, o pouquinho que você tem. Se você faz alguma coisa, agora voltando lá para a igreja, você faz alguma coisa, faz bem feito, você precisa fazer com que a pessoa que está ao seu lado faça bem feito também. Você não pode só fazer bem feito e deixar o seu irmão fazer um negócio mal feito ou criticar ele. Você tem que fazer o que eu bem feito e ir lá e ensinar para
Ele fazer o negócio bem feito. Por quê? Assim você está mostrando que você se parece um pouco com ele. Você não pode estar preso a nada. Um líder não pode estar preso. Tem pessoas na igreja que são presas a carros. Você não pode. Pastor, eu posso amar, posso acreditar, não pode. Mas você não pode estar preso. Isso não pode ser a tua base. Isso não pode ser a tua base. A tua base precisa ser Jesus. Ele é a rocha, não precisa ficar debaixo de você. Você tem que olhar para ele, ter o exemplo dele em tudo. Ele precisa preparar o ambiente, não para permanecer, mas para ir. Você já viu aquele líder que só prepara? Não prepara ninguém, só ele faz. Enquanto a gente vê, existe algumas igrejas que essa é a forma que eles regem. Dependendo do pensamento deles, é bom. Porque, por exemplo, eles não devem sair dali. Eles preferem ficar ali, então só eles fazem. Você elimina algumas dificuldades, alguns problemas. Mas só que a visão da Assembleia de Deus nunca foi pastor permanecer. Não é algo que vai ficar ali, algo vitalício. A missão de um líder é preparar alguém para assumir o seu lugar, preparar o povo para caminhar. Sempre foi essa. Sempre foi porque Jesus fez isso. Jesus, ele era Deus, ele veio aqui 1, 2, 3, 12. Ele chamou 12, começou a ensinar. Depois que ele chama, ensina, ele começa a enviar para os 12 fazer aquilo que ele estava fazendo. Ele só estava observando como eles iriam se sair. E às vezes acontece um momento na minha vida, na tua vida, que Deus só faz acontecer para te observar, para ver se você vai dar conta. A Assembleia de Deus mudou tudo. Eu tenho 10 anos de evangelho, estou caminhando para o 11º ano. Na minha igreja, de início, tínhamos bastante obreiros, era uma igreja não muito grande, mas tinha um pouco de obreiros muito grande. Porém, nós não tínhamos, digamos assim, algumas responsabilidades diretas. Porque uma responsabilidade na igreja é algo muito precioso na nossa visão antiga. E é você fazer uma coisa na igreja que traz felicidade, que traz alegria. Deus fica alegre no coração, se enche de alegria. Você olhar para o relógio desse, tocar na Bíblia, te dá uma paz interior. A gente sempre tem essa visão. E isso é muito bom. Tudo que você faz, nas mínimas coisas, deixa o que não é bom, porque é feito na igreja. Deus está te observando, olhando para você. As coisas mínimas que você faz é muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. E isso você precisa copiar, você precisa entender. E se você chega aqui e coloca esse aparelho que está no chão, você coloca aqui, é uma coisa mínima, né? Mas você está indo de uma criança pegar, quebrar, jogar no chão, você colocou ali. Ou seja, fazer bem traz bem para nós. Olha, mas todo mundo já falou isso. Então eu vou te ensinar só técnicas agora. Eu te mostrei um pouquinho do lado interno. Eu mostrei para você um pouquinho do lado interno. O que é ser livre internamente. Agora eu preciso mostrar o outro lado. Se você parar
vários tipos de líder. Eu consigo afirmar aqui que todos que a questão são líderes. Pastor. Todos que a questão são líderes. Todos que a questão são líderes. Todos, sem exceção de nenhum. Você não lidera uma turma na tua empresa, você não lidera um grupo na igreja, mas você é líder. Quando você assume a posição de líder, a tua vida muda. Quando você assume a posição de líder, eu vou liderar. O que é liderar? Liderar é levar. Liderar é guiar. Liderar é fazer. Eu sou um tipo de cara que eu aprendi a fazer. Eu não consigo fazer as coisas pela metade, não. Se foi me passar uma responsabilidade, já que você tem que fazer isso, eu não vou levar a responsabilidade se eu não esteja pronta. O líder tem que ter essa visão. Ele tem que ter a visão de executar aquilo que foi entregue para ele. Eu posso morrer, mas uma coisa eu tenho comigo, eu não desisto. Não desisto. Por nada. Tem pessoas que desistem por causa de outras pessoas. Você não está pronto para ser um líder. Quando você desiste daquilo que você está fazendo para alguém, se não for te tirar, você desiste por causa de alguém que está sendo fracassado. O líder não pode desistir por causa das pessoas. Você mais firme agora. O líder tem que estar disposto, se for necessário, a caminhar sozinho. Sozinho. Deixa todo mundo caminhar só. Mas eu não vou mudar o que eu penso, o que está no meu coração, o que Deus trouxe para mim, eu não vou mudar. Teve uma vez que eu estava quase mudando, a sala depois daquele dia, nunca mais eu mudei. Nunca mais eu mudei. Eu tinha aquele sonho que eu já contei para vocês, foram 2 sonhos. Eu sonhei que eu estava no deserto, caminhando com os irmãos da igreja, vi uma tempestade muito grande, me deu rir. E alguém dizia, vamos por ali, e eu ia, vamos por ali, fugindo da tempestade. Quando eu olhava a tempestade virada, vinha maior. Eu falei, o quê? Porque eu ficava me desviando. Você não foi ensinado por isso por aqui, não. Vou permanecer. Permaneci, fui direto. Quando eu cheguei próximo da tempestade, o vento estava chegando, apareceu uma gruta, uma rocha bem grande. Todos nós nos vemos para dentro daquela gruta e o vento passou. Ou seja, o líder não pode mudar a sua visão, independente de todos e de todos. Você tem que ter uma visão. Pastor, porque o Senhor disse que nós somos líderes? Todos vocês são líderes. Todos são líderes. Todos precisam liderar. Você só está preparado para ser um líder quando você lidera você mesmo, o seu interior. A pessoa tem que se liderar. A pessoa tem que se colocar para cima. A pessoa você tem que mandar em você mesmo. Você tem que mandar em você mesmo. Você tem que liderar o seu pessoal. Você tem que liderar o seu interior. Você tem que liderar. Você tem que começar contigo, colocar você do jeitinho que você planejou, que você quer. Os 4 pilares para a gente encerrar são algo muito maravilhoso que tem me ajudado muito na vida. Estou falando agora na vida. Na vida, nós precisamos ter um objetivo. Na vida, nós precisamos ter foco. Na vida, nós precisamos ter várias metas para te levar até o seu objetivo, até o seu foco principal. Pessoas felizes, digamos assim, pessoas animadas, que vivem melhor, são pessoas que vivem por causa de foco, por causa de metas. Quando você vê aquilo se realizar, você fica feliz.
você fica melhor. Você precisa ser pessoa que coloca o projeto na caneta, no papel, se escreve e vai. Você tem que ter um projeto maior, bem grande. Um projeto grande. Sendo que para você chegar lá onde você quer chegar, você tem alguns degraus que você precisa subir. Se você não é uma pessoa que tem metas pessoais, que tem projetos pessoais, eu sinto muito te informar que você será uma pessoa um pouco feliz. Qual era o problema dos irmãos de José? O pastor pregou ontem. Os irmãos de José não tinham meta, não tinham sonhos. Eles faziam uma coisa aleatoriamente, faziam a coisa por fazer. Você tem que fazer a coisa na sua vida, por você, para você, o que você quer fazer. Ser bem sucedido hoje, irmãos. Ser bem sucedido hoje. Ter uma vida um pouco melhor hoje. Em qualquer área. Em qualquer área. Não é para que Deus veja, não. É o que eu desejo. Desejo aí. Para quem pegar essa mão e falar, vou fazer. Vou pagar o preço hoje, vou pagar o preço agora, vou fazer. No Brasil que nós vivemos, com todo respeito aos irmãos que aqui estão, as pessoas reclamam tanto do Brasil, mas com todo respeito, nosso Brasil está uma maravilha hoje. Tudo que você quiser, você tem, só você se esforçar para conquistar, você consegue. Se você quiser fazer uma faculdade hoje e financiá-la, fiéis. Você começa a estudar de graça. Só vai pagar na sua faculdade daqui quando você se formar, quando você tiver o seu primeiro emprego. Olha para mim aqui. Nós precisamos ter metas pessoais algo seu. Metas pessoais, metas suas. Se você pudesse ter isso, pode ajudar. Metas pessoais, metas, Tiago, para mim. Segundo, se você é casado, ou se você pretende construir uma família, você precisa ter metas para a sua família, metas para a sua família, metas para a sua família. Se você tem filhos, você precisa ter metas para os seus filhos. Você é o líder do teu filho, da tua filha, você lidera a vida dele. E o líder precisa fazer de tudo para levar as pessoas. Você só pode abandonar. Ou melhor, não é você que abandona. Você tem que permanecer na sua visão, naquilo que está no teu coração. Se a pessoa se desviar e todo o caminho, não é problema teu. Você vai ajudar o máximo. Com todo respeito, quem tem metas pessoais aqui? Cíntia, que bom. Mamãe. Quem tem metas da sua família aqui? Quem tem metas na sua vida espiritual agora, na igreja? Quem tem metas na igreja? Qual é a sua meta na igreja, Cláudia? Quando as pessoas que estão envolvidas na igreja chegarem assim e falar, pastor, qual é a sua meta para a minha vida? Não que ela falou está errado, está correto, você tem que ter esse pensamento. Todo cristão tem que querer salvar, tem que querer ajudar, tem que querer fazer. Mas se você pertence a uma igreja, você só vai ter que guardar o projeto de Deus. Se você chegar e falar assim, pastor, teve um Deus que chegou e disse, pastor, eu perdi na igreja. Eu estou andando de um lado para o outro, pastor, eu
doeu lá dentro. Ele então disse: pastor, o que o Senhor precisa que eu faça? O que o Senhor quer que eu faça? Me diz alguma coisa, me dá uma orientação, o que o Senhor quer que eu faça? Daí então eu lhe disse: olha só, querido, o projeto que Deus colocou no meu coração para fazer é isso. Daí então eu tenho certeza que as coisas já começaram a melhorar. Irmãos, aprendam uma coisa: se você pertence a uma igreja, não tenta fazer as coisas naturalmente, não faz as coisas naturalmente. Não faz as coisas da tua mente. Faz as coisas da mente de quem orienta, de quem está na frente, de quem está te guiando. Você precisa fazer dessa forma. Por quê, pastor? Porque só então estaremos em sincronia. O grande problema da igreja evangélica é que todo mundo tem uma mente, todo mundo tem um projeto, todo mundo tem um foco. Fica cada um para um lado, cada um puxa para um lado, cada um puxa para o outro. Não funciona. Não chega a lugar nenhum. A igreja não chega a lugar nenhum quando está assim. Não puxa para um lado, não puxa para o outro. Eu tenho uma visão, eu tenho pensamento, eu tenho, com todo respeito, a gente pode depois que a gente quer fazer, mas aprenda uma coisa: a meta que você tem, o projeto que você tem dentro de uma organização está ligado à liderança. Por mais que você esteja bem intencionado, pastor, mas eu estou fazendo, se não tiver o projeto principal, você só está atrapalhando. Pastor, a Bíblia fala de usar. Deus é o Deus organizado. Cada um faz uma coisa. Deus faz assim: você faz isso, você é sacerdote, você levita, você carregará a água, você rachará a lenha, você vai cuidar do azeite. Deus organiza tudo. Daqui a pouco um soldado estava guiando os irmãos que estavam carregando a arca. A arca da aliança foi caída e colocou a mão. A Bíblia diz que Deus matou ele naquele momento. Pastor, eu fiquei irritado com Deus quando eu vi isso. O camarada estava bem intencionado, colocou a mão ali, quis fazer algo que era para ajudar, mas ele estava trabalhando no projeto de Deus e não sabia. Não era para ele ir até aquele lugar, era para ele levantar outro fazer, era para deixar outro perder a mão, no time ser motivo. Mas como você está falando isso? Eu falei de metas pessoais que você precisa ter para ter uma vida melhor, metas para a tua família que você precisa ter, para o teu filho agora, para o nenenzinho, você precisa ter uma meta para ele, para ela. E você também precisa ter metas na igreja. Porém, toda meta na igreja depende de um pastor, de um líder. Tudo que você vai fazer, tudo que você vai fazer. Eu sou um camarada que Deus me chamou de ter uma visão diária. Só de olhar, às vezes eu consigo entender algumas coisas. Mas com todo respeito, não é coisa que eu crio, não, tá? Tem pessoas que criam coisa na mente do diabo, cria um montão de coisas na mente, pensa um montão de coisas que não é. Mas quando você tem visão, existe um momento que você tem que ficar bem. Porque só de você olhar algumas coisas, alguns gestos, Deus começa a te mostrar algumas coisas. Não seja precipitado para criar pensamentos ruins. Tem pessoas na igreja que sofrem. De coisa que o pastor nunca falou, que só para dentro, só quer imaginar. Tem pessoas que sofrem na igreja de coisa que o irmão do lado não está pensando, que ele falou. Essas pessoas precisam de tratamento. Vou falar de tratamento. Pega o meu carro lá, Jefferson. Tem um livro lá embaixo que eu tenho que entregar agora, correndo. Joga o carro.
maratona, ela está no chão. A igreja nos é composta de vários segmentos, várias camadas, várias coisas, existem várias organizações que precisam ser levantadas. Quando você chega na igreja com o pensamento, quando você chega na igreja com a mente, você precisa expor para quê, pastor? Para o pastor, para o líder do teu departamento, para alguém conseguir encaixar você em um projeto que já existe. Imagina só, vocês estão aqui um bom tempo, já existe um pastoreio. Ou melhor, você é o pastor. Você é o pastor, você é o líder. Aí chega o Tiago, você lê um pouquinho na Bíblia, porque aprendeu um pouquinho, passa a ser um pouquinho. O pastor está ensinando, eu concordo com ele. O pastor está ensinando, eu acho que é assim. Eu tenho uma nova visão, tenho uma nova orientação, mas eu vou ser novidade. Então, aquilo que o pastor fez, o líder fez, estava errado. Agora eu tenho uma nova visão. Aí daqui a pouco vai chegar outra pessoa. Aí aquela outra pessoa vai chegar com uma nova visão. Não, o que esse irmão está falando está errado, é assim, assim. Aí sabe o que vai acontecer? Nunca iremos chegar em lugar. Imagina um emprego. É muito simples, irmãos. A gente não tem uns olhos mais abertos. Quem tem gerente acima de você no emprego? Imagina se chegar um camarada com todo respeito, não é gerente. Mensagem da hora, faz isso, faz aquilo, blá blá blá. O que você vai falar? Fala a verdade, crente. Você pode até fazer o camarada está falando. Agora você vai dizer assim. Esse camarada quer mandar, está pensando que é gerente, né? Na igreja, a gente não faz isso. Com todo respeito, nós somos ignorantes na igreja. Chega a pessoa do nosso lado, nos puxa do lado, fala, não conta abobrinha? Não, tem que ser assim, assim, assim. Você vai, e um zumbi pegar na mente daquela pessoa. E quando você tem que chegar até o líder, perguntar a ele e falar para ele, no trabalho a gente faz direito. E por que na igreja não faz? Nós não somos mais crianças. Nós somos homens, mulheres, que não têm que ser criados por terceiros. Ninguém você consegue falar isso daqui, não pode fazer isso. Você até faz, mas não tem interior que vai começar. Esse camarada aí, quando ele quer mandar, ele tem que me mandar fazer fulano. Nem fulano manda fazer isso. Ele quer, achei uma pessoa, cria toda uma fantasia para você e você vai. Se você acha que aquilo que o pastor está fazendo errado, meu filho, chega até ele e fala. Chega até ele e fala. Ou faz assim, vou te dar um segredo. Deus, eu vou para o culto, hoje eu tenho que conversar com o meu líder. Eu acho que algumas coisas que estão acontecendo não estão corretas, porque alguém me disse que não está correta. Fala comigo na tua palavra. Usa alguém para falar comigo na tua palavra. Deus vai te iluminar e vai falar hoje. Às vezes você não vai nem precisar falar comigo. Irmãos, aprende uma coisa, por gentileza. A igreja, ela é diferente. Cada texto da Bíblia, cada versículo desse, cada versículo, quando você lê, o Espírito de Deus traz uma informação. Essas informações que o Espírito Santo traz para a nossa vida, quer seja informação boa, de carinho, de amor, de consolo,
Não entreguei nenhuma revelação, eu entreguei a maior revelação que tem a palavra. Eu preguei essa mensagem sobre Ezequiel, capítulo 37. Eu fui pregado no dia inteiro de Guaratiba. Só naquele dia Deus salvou em 7 almas. Estava no dia. Na base. Quando cheguei no tempo de Guaratiba, as pessoas da base que estavam lá agarradas, as pessoas apontando para o pastor. Depois daquele dia, aquele ensinamento que o Senhor nos deu, a minha vida mudou. A minha vida mudou. O Senhor me ensinou, o Senhor mandou fazer assim. Deixa eu te apresentar. Esse daqui, ó, era meu esposo. Eu tinha um pensamento acerca dele, porque me ensinavam errado. Mas naquele dia lá, o Senhor me ensinou uma palavra de Deus. Eu executei aquilo e hoje ele está junto comigo, caminhando do meu lado. A Bíblia é uma revelação. Quando alguém prega, você sai chateado, sai pulando. É um pecado muito grande. Porque você não está recebendo uma correção, você não recebe quando é amor. Quando nós temos palavras boas, é uma maravilha. Mas quando nós temos ordem aqui da Bíblia, a gente não quer receber. Abrindo uma coisa, a Bíblia, ela não se renova, ela é atual. Atual não fica velho, só se renova tudo que fica velho. Atual quer dizer que é vivo. Antes de eu ir para Brasília, eu fui orar na madrugada e disse: Deus, fala comigo. Fala comigo, Deus. Eu peguei essa palavra e abri. Deus me disse: eu pego os humildes deste mundo e levo e coloco no meio dos governadores. Onde é que estão os governadores? É coincidência, pastor, é coincidência. Não é. Deus fala através da Bíblia, não fala pouco, não fala muito. Ele sempre falou, ele sempre vai continuar falando. É a maior revelação, é a Bíblia. Você não pode, você tem que dar crédito, agarrar, quer seja pouco, quer seja inferno, quer seja real. Hoje pode dar marca, mas não é assim. Não é bom porque a marca mesmo, da natureza. Você toma ele, pode gostar da marca, né? Mas quando chega aqui, eu faço o meio da marca, né? Já provou? Já provou aí? Melhor também, né? Mesma coisa aí, eu só sabe quando daí você tem que pegar a bolsa da folha, tem que comer a folha. Agora, duas vezes, as duas vezes aqui, dá uma maravilha. A gente tem que receber os quatro pontos para você melhorar a vida. Faça um plano de alimentação pessoal. Para você estar aí, quando você não tem fome, quando você não tem meta, quando você não tem sonhos, você é o irmão de José, que se levanta em casa, se levanta em casa, se levanta em casa, porque não tem foco, porque não tem meta. Mas quando você é igual a José, você morre, como diz o pastor ontem, fica de pé, e Deus te ajuda, você consegue executar as metas. Irmãos, a melhor coisa quando você faz um planejamento, você consegue conquistar aquilo que você planejou. São metas pessoais. Segundo, faça meta para a família. Vai viver o melhor. Faz meta, programações, tempo. Terceiro, procure a igreja, procure o teu pastor, procure algum lugar, pergunte o que você precisa fazer. Para você fazer o projeto de Deus que está no coração do pastor ser executado. Daí então os teus projetos serão executados. Quando você faz aquilo que Deus quer, aprenda uma coisa: não existe mais pensamento, existe um. Enquanto você não se vê Deus, você será melhor. Pastor, o que eu faço? A gente fala de meta, fala de projeto, fala de diversas coisas, mas o que eu faço, pastor, para executar isso? São 4 pontos que eu vou repetir. Você precisa ter
ter uma visão. A visão é o quê? Onde você olha, onde você quer chegar. Visão, onde você quer chegar. Eu quero chegar até aquela porta. Vai ter obstáculos, vai ter várias coisas, vai ter. Eu quero dar uma palestra, se eu sou incomodado. As crianças estão brincando, mas eu vou dar palestra. O meu objetivo é dar a palestra. As crianças possam perder o meu foco, tem que dar. Esse é o meu objetivo para esta manhã. Eu vou dar, irmão. Pastor, o rapaz está de cara feia, está de cara bonita, está sorrindo, está chorando. Não posso, eu vou dar. Eu vou ter que fazer o que eu criei para mim. Quando você quer coisas pessoais para você, você faz tudo um pouco melhor, uma vida melhor. Primeiro de tudo, tanto na igreja, quanto na tua vida pessoal, quanto na tua vida sentimental, em todas as áreas da tua vida, você precisa ter uma visão. Visão é aonde eu quero chegar. Visão é onde eu quero chegar. Depois da visão, pastor, o que eu devo fazer? Eu já tenho a visão, eu já sei o que eu vou fazer. Como eu disse, as pessoas só ensinam sobre visão. Você tem que ter visão, você tem que ter visão, mas não ensina como você chega na visão. Ou o camarada de visão, eu quero fazer isso. Tem hora que a gente escuta cada coisa que a gente fica só observando. Aí você vê que não acontece. Por quê? Por que não acontece? Porque o camarada só tem a visão. A pessoa chega, essa, aí cria aquela coisa bonita, você. Mas passa anos, nada acontece. Por quê? Só tem a visão. Aqui eu não tenho assim, né? Porque estou pregando só para mim, que às vezes eu já vi esse temporada. Não podemos ter só visão. Que pastor visão é só um pilar. Visão é só na roda do carro. Cadê as outras 3 rodas? O carro pode ter motor, não tem roda, não bicicleta vai ter. Visão, qual é a tua visão para a tua família? Qual é a tua visão para você, pessoal? Qual é a tua visão na igreja? Com todo respeito que eu repeti na igreja, você não tem que ter uma visão. Senão você vai sofrer. Que pastor? A igreja é. A gente tem igreja mundial, a igreja abençoada. Na igreja você tem que separar na visão que já existe. Não nasceu contigo, não nasceu com o pastor, já está no coração de Deus. Você tem que entender isso. Pastor, já tem uma visão. Tem visão aí? Tem visão? Tem visão? Vou simplificar. Tem sonho. Tem sonho já? Os sonhos executados em trabalhar. Tem uma base, não adianta ficar sonhando. Tem que trazer o sonho à existência. Já tem uma visão. Depois da visão, você precisa sentar e fazer um planejamento. Agora eu vou planejar como é que eu vou chegar lá. Vou simplificar a minha visão hoje. Vou usar como exemplo. Eu tenho 2 pensamentos para a minha vida pessoal. Eu vou usar para vocês. A minha visão é ser formado doutor em divindade. Primeira formação. Segunda visão que eu tenho é ser formado em administração. O que eu tenho que fazer? Eu preciso começar o primário. Ou o primeiro grau, eu tenho que terminar a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, a sétima, a oitava, agora a nona. Eu quero fazer a faculdade de administração e estar formado administrando, para você entender
uma trajetória. Eu preciso fazer um planejamento. Como que eu faço planejamento? Quanto eu gasto no mês? Quanto eu preciso para ter isso? Preciso disso, mais aquilo. Vou gastar tanto. Quanto que eu ganho X? Os meus gastos atuais estão em torno de quanto? Estão em torno de tanto. Beleza. Então, para mim ter esse dinheiro para fazer esse investimento, já terminou o segundo grau, eu preciso então fazer a hora extra do meu emprego. Ou preciso arrumar um emprego melhor, ganho mais, mas eu vou investir aquele dinheiro nesse lugarzinho aqui. Eu estava montando um planejamento. Mas daqui a pouco você tem que planejar o teu tempo. O tempo tem que planejar. Que horas que eu vou estudar? Se eu trabalho de tal hora, que hora que eu vou estudar? Vou estudar tal hora. Você começa a planejar. Já que eu tenho muitas atividades que eu tenho que fazer. Existem vários tipos de faculdade agora. Tem a ED, tem a distância, tem a semipresencial. O que é que eu faço? Não é todo dia na semana, são 2 dias, 3 dias na semana, depende da faculdade que você quer fazer, ou você faz todo dia. Aí é com você. Tudo é planejamento. Tudo é você planejar. E depois, pastor, planejou? Você já consegue chegar lá? Agora é uma coisa difícil. Acho que não é possível. É fácil chegar. Uma coisa difícil, mas é fácil. Pastor, terceira, você precisa controlar. Você precisa ter o controle do seu planejamento para chegar até a provisão. As pessoas que têm o controle são chatas. As pessoas que têm o controle são chatas. Ô fulano, temos uma festa para nós hoje. Não posso não. Por quê? Compromisso, vou estudar. Faz tudo. Infelizmente, não estudar, estou ferrado. Ô fulano, não posso. Vamos na praia jogar futebol? Não posso. Ô fulano, não posso. E o seu controle pessoal? Agora imagine que você tem uma visão e você tem que controlar uma igreja. Fulano, quer ter um negócio aqui. Está onde? Amanhã eu trago, mas você tem que trazer semana passada. Já que eu falei isso, cadê as fichas para aquele dia, meu filho? Está tudo planejado, tudo já preenchido? Eu queria. Eu estou aparecendo para uma vez, não estou aparecendo? Pastor, usa rede é o quê? Chato. Quem controla é o quê? Chato. Quem controla é chato. Só usei uma referência para você. Imagina você faz um planejamento enorme, você fica muito reduzido para dentro. Planeja. Isso, aquilo. Você não vem na igreja, não é algo pessoal, não depende de você só. A igreja depende do mundo todo. Mas quando aqueles 12 começam a não fazer aquilo que você pediu, que você colocou no plano, você começa a cobrar, você é uma pessoa. Você não acha isso maravilha, mas eu acho que é chato. Eu não gosto muito de receber cobrança do meu pastor, eu, o pastor da minha. Então, eu sei que ele tem um planejamento lá. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que executar. Por exemplo, o que aconteceu ontem? Eu tinha pedido para pegar 18 revistas. Ele mandou 24 revistas. Eu já vi programado e já estava tudo claro para chegar lá e repassar para o pastor que eu tenho que fazer Madureira hoje. Aqui, pastor, sendo que o pastor me deu a missão. Está certo que eu envolvi pessoas na missão, que precisavam estar na missão, envolvidas, envolvi a Alessandra, envolvi o Diácono Nilton, a igreja está envolvida.
Agora só preciso trazer o resultado. O que é que eu preciso fazer? É pegar o dia das 24 e revistas, fazer o quê? Chegar lá em natureza, porque eu tenho que chegar lá em natureza. Aí nesse meu percurso, o planejamento do pastor vai dar errado. Por quê? Ou melhor, daria errado. O planejamento da revista ia dar errado. Por quê? Fulano não pagou, fulano não pagou. Na nossa mente tinha 18, agora tem 24. Na minha mente já todo mundo tinha pegado, já falta alguns pegaram, algumas pessoas pegaram. Aí agora eu vou parar o planejamento dele, tá ruim. Eu vou atrapalhar a vida dele, porque a maneira que está. Hoje a gente tem natureza? Alessandro, o que está faltando? Por isso que é bom. Eu já comi trouxe tudo, já estava lá tudo certinho. Alessandro, falta o quê, pastor? Falta tanto. Está faltando umas coisas para você pagar tanto. Tem umas coisas que deixa tanto, quanto que dá tanto. Então tá. Missão cumprida. O planejamento que o pastor planejou aqui. Certinho. Não será por nossa causa que ele vai ter que resolver o problema. Sei que a igreja é bom demais. Mas você depende de Jesus. Quando você não faz aquilo que é te solicitado, você tira as tuas energias. Planejamento pessoal é uma coisa. Planejamento da igreja não é essa contigo. Depende de pessoas. Imagina você estar com planejamento, tudo planejado, está controlando tudo, aí chega alguém e tira o camarada dali, vem pra cá, tá errado. Poxa, eu planejei, eu controlei, eu coloquei ali, agora chega alguém, não, camarada. O que se faz para controlar agora? Temos a visão, temos a meta, temos o planejamento, agora é o controle. Agora o que você faz para controlar? Você só controla um carro se você quer a mão do volante, colocar o pé no freio e segurar. Carro desgovernado bate, mata muita gente, destrói muita classe. Planejamento, melhor, projetos, sonhos, visões, desgovernado, destrói muita coisa. Você tem que controlar. Tudo na parede está ali, não é nada pessoal. Eu te ensinando, você tem que controlar. Se você tem um departamento, você tem um projeto, você tem uma meta, você tem um sonho, você tem que controlar. Tem que controlar. Controle. Depois do controle, para fechar aqui, você precisa ter, ou melhor, você precisa fazer uma coisa muito interessante. Você precisa ser guiado. Tem que guiar. Guiar, pastor. Você está controlando, tá? Mas daqui a pouco, quando você olhar, tem um indo para outro passando. Ou daqui a pouco as pessoas vão te levando para o outro lado, para chegar no objetivo. Mas sabe que você tem hoje? Caminho. Então agora você vai ter que guiar todo mundo. Bora, para cá. Controle, guiar. Controle fulano, guia minha câmera para o outro lado. Fulano vem para cá. Tem pessoas que estão bem impressionadas, mas quando orientar, estão guiando para o outro lado. Você tem que guiar, você tem que orientar. São alguns pilares que, com todo respeito, ajuda muito a nossa vida. Seja líder da tua própria vida pessoal. Invista em você. Invista em você. Invista na tua família. Invista nos teus projetos. Invista a caminho do reino de Deus também. Faça parte. Agora eu vou te falar uma coisa muito interessante. Não adianta nada você ser uma pessoa bem sucedida. Você tem um projeto pessoal. Você tem um projeto chamado igreja.
tanto para controlar. E você acaba ficando fraco. É o lado amplo que eu tenho que falar. O que você tem que fazer para resolver isso? O que você tem que fazer para resolver isso? Eu estava numa palestra na RH de Baixo, com a Rio de Janeiro, e o tema da palestra era as mulheres como líderes. Eu fico maravilhado. Cada mulher é sensacional. Uma visão de liderança que fica boa. Uma visão de liderança maravilhosa. Teve um que chegou lá e disse: olha só, eu sou esse seu dia. Hoje eu viajo, tantas horas por dia, estou em várias reuniões, fecho vários contratos diários, estou bem sucedido. Porém, aconteceu algo que me trouxe de volta. Todo mundo ficou na expectativa do que ela ia dizer. Ela disse que chegou em casa e a filha dela correu do meio dela. Ela disse que aquilo acabou com ela. Ou melhor, aquilo trouxe ela de volta. Deixa eu explicar, gente, você vai entender agora. Ela está envolvida em tanta coisa. Estava se dando para várias coisas. E chegou uma hora que ela deixou a família dela assim. A família dela ficou lá, a família dela começou a crescer e ninguém chorou comigo dela. Ela falou: sou eu, mamãe. A filha dela ligou outro dia: mãe, hoje é festa no balanço, ela disse que iria. Mas mamãe não ajuda. A senhora falou muito tempo atrás. Ela disse que teve que ir para Rio, mas não conseguiu estar lá. Estava lá justamente em casa. Ela disse agora que ela vai controlar tudo na vida dela. Não só a vida pessoal dela. Ela vai ser só bem-sucedida. Ela vai ser bem-sucedida na família dela. Que bom que ela conseguiu sucesso na vida dela, né? O ruim quando você luta, você não consegue sucesso. O ruim é quando o teu sucesso está relacionado a outras pessoas. Aí você não consegue. Não depende só de você. Fica difícil. Mas uma coisa que eu vou te informar: tudo isso que eu falei para vocês é só para abrir a tua visão um pouco. A nossa visão precisa ser aberta. Eu queria que vocês se colocassem em pé.